E agora, saindo um pouquinho do mundo dos grãos, nós vamos diretamente para a pecuária. Porque vai alcançar mais de 30 bilhões neste ano em Mato Grosso, uma cifra elevada e corresponde a um aumento de 25,77% em relação aos números de 2020. Uma projeção anterior também é mais elevada, viu, com quase 3%. E tem um aquecimento da bovinocultura em todo o estado de Mato Grosso. Os dados são da terceira atualização do valor bruto de produção. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora no nosso quadro Papo com Café. E para falar sobre estes números positivos da bovinocultura, que se refere à pecuária mato-grossense, o Agro Pantanal recebe o diretor de operações do IMAC, o Instituto Mato Grossense de Carne, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, a sua presença, até porque é muito bom a gente falar dados positivos da pecuária mato-grossense. Eu queria que você pudesse explicar para a gente o motivo, desses números tão elevados e o quanto isso é positivo para toda a cadeia, Bruno. Bom, o valor bruto de produção, que é calculado pelo IMEA, ele mostra basicamente o faturamento que as fazendas tiveram no ano de 2020 e a projeção para 2021. Os dados que foram levantados são realmente muito positivos, mostram um faturamento elevado em relação ao ano anterior e é importante para o pecuarista e também para a indústria frigorífica, mas é muito mais importante ao pecuarista, porque baliza o pecuarista as decisões que ele precisa tomar daqui por diante para conseguir garantir a sua margem e a sua lucratividade. Porque o valor bruto de produção, ele não mostra, não mostra a realidade do lucro desse pecuarista. Então, ele estar atento a esse faturamento, mas também a margem que ele pode obter com a sua produção, é muito importante. Então, esses dados que foram publicados, eles mostram o grande potencial do Estado em produção de carne bovina, em produção de animais, e mostra ainda mais o quanto que a gente consegue e pode conseguir crescer nossa produção nos próximos anos. Então, é um dado muito positivo, é um dado que já vem crescendo nos últimos anos e ele teve essa evolução muito por conta dos valores pagos ao pecuarista pela arroba do boi gordo. Agora, Bruno, você disse o seguinte, não dá para precisar o lucro exato do pecuarista, mas os números revelam que a pecuária no momento está bastante lucrativa, ou não é isso? Então, pode ser lucrativa, pode estar sendo lucrativa para a parte dos produtores, porque a gente precisa entender também que os custos de produção, eles também aumentaram. O bezerro, ele teve aí um aumento de preço na ordem de 70%, uma valorização na ordem de 70% se a gente comparar o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. O boi magro, que também é insumo para boa parte dos terminadores, também teve uma valorização expressiva na ordem de 68%. E o milho, que é um insumo muito utilizado na nutrição dos animais, teve uma valorização de mais de 80%, comparando o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. Então, embora o faturamento do produtor possa ter aumentado bastante nesse último ano, e a previsão é que aumente também em 2021, é preciso entender que o custo de produção para esse produtor também aumentou. Então, a margem dele pode ter continuado estreita, em alguns casos até negativa, mas sim, se ele trabalhou com um bom planejamento, ele pode ter conseguido aproveitar esses bons preços que o mercado está pagando hoje. Agora, falando em bons preços e de mercado, como estão as exportações? Continuam tão elevadas como há meses atrás? Bom, no primeiro semestre de 2021, a gente observou uma leve retração no volume e no faturamento, quando a gente considera o estado de Mato Grosso. Em torno de 5% a redução no volume e 0,5% a redução em faturamento. Mas a gente pode dizer que está no mesmo patamar ainda o nível de exportação e os países que a gente atende em relação a 2020. É claro que a gente tem mais 6 meses aí pela frente que precisam ser considerados, quando a exportação pode melhorar um pouco mais. E a expectativa que a gente tem ainda é de um leve crescimento nas exportações até o final do ano. Embora o cenário de estagnação das exportações esteja sendo um pouquinho mais previsível por conta dessa estagnação e dessa redução que a gente teve no primeiro semestre. Mas ainda assim é positivo
né, quando a gente compara os dados que a gente obteve em 2020. A gente está mais ou menos no mesmo patamar de exportações. Agora, então, Bruno, se é uma redução bem pequenininha aí das exportações, como a gente pode entender o fato de que muitos frigoríficos, né, estão dizendo, olha, tem uma crise chegando, a situação não está tão positiva como estava antes. Como que a gente pode entender esse cenário? Bom, a gente pode entender da seguinte maneira: houve uma redução muito grande na quantidade de animais abatidos, né, no estado de Mato Grosso, no Brasil como um todo. Mas no estado de Mato Grosso a redução foi em torno de 11% no número de animais abatidos no primeiro semestre de 2021 em relação a 2020. E quando a gente compara o valor que a indústria consegue vender essa carne no mercado atacadista brasileiro, a gente observa que existe uma diferença de preço entre o valor pago ao pecuarista e o valor pago pelo mercado atacadista de 12%. Ou seja, a indústria está tomando prejuízo nesse primeiro semestre, maior do que ela tomou no ano passado, muito maior na verdade, em torno de 12% esse diferencial de preço entre o valor do boi gordo e o equivalente carcaça. Então, para a indústria frigorífica que não está muito bem posicionada no mercado para exportar, de fato ela pode estar um pouco mais propensa, um pouco mais exposta ao risco do mercado, porque ela não tem a possibilidade de exportar esse produto para um mercado chinês, ou saudita, ou árabe de forma geral, que paga mais pela carne que está sendo comprada. E aí, o mercado interno, como está estagnado, o consumo, né, a gente teve uma boa valorização do preço da carne bovina no mercado varejista, em torno de 35% do ano passado para esse ano. Fica uma situação um pouco complicada para a indústria. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Os preços subiram para todos. Subiram para os produtores, subiram para a indústria e subiu para o consumidor. A cadeia produtiva da carne, ela está mais cara. E não necessariamente as pessoas estão lucrando com isso, porque os custos de produção subiram para a classe seguinte. Então, é importante a gente observar que o faturamento aumentou, mas os custos de produção também aumentaram para todos. Para os fornecedores de insumos, para os pecuaristas, para a indústria frigorífica e principalmente para o consumidor, que está tendo que comprar um produto um pouco mais caro. Bruno, se não está bom para ninguém, né, da cadeia, da forma como você desenhou agora para a gente, o pecuarista vai fazer o quê? Vai abrir a porteira ou ele vai segurar lá o rebanho dele? Não, a gente tem algumas oportunidades que o mercado oferece, né? Oportunidades relacionadas à venda antecipada de animais, a um bom planejamento que pode ser executado dentro da porteira, né? O mercado futuro, nesses últimos meses, ofereceu boas oportunidades aos produtores que precisam ainda comercializar seus animais. Não é um cenário de desastre total. É claro que a gente está observando um cenário com menos lucratividade, mas não necessariamente com prejuízos a toda a cadeia. Nesse momento, o produtor e a indústria precisam trabalhar melhor com o seu planejamento, tentar ao máximo possível travar a sua rentabilidade para garantir passar por esse ano, que não é um ano fácil, é um ano difícil, né? E a gente espera que em 2022, com o aumento do rebanho, a gente tenha uma oferta um pouco maior de animais para abate e, por consequência, mais carne no mercado e uma estabilização do preço, quiçá uma redução no preço da carne no varejo. Bruno, para as pessoas entenderem, né, a gente está falando para dois públicos, para quem produz e também para quem consome. Quem consome não está nem um pouquinho feliz não com o preço que está encontrando. Muita gente, inclusive, está deixando de consumir a carne bovina como consumia antes. Era praticamente a preferência de toda a mesa do brasileiro. E, de outro lado, toda a sociedade torcia para que novos mercados fossem abertos, né, para que as exportações pudessem cada vez mais estarem elevadas. Mas, nesse momento, o brasileiro nem torce, né, para abrir mais mercado, porque se a carne for embora, o que fica aqui no mercado interno acaba tendo uma valorização de preço. Como que a gente pode, então, conseguir encontrar um equilíbrio para que abra novos mercados, se abram novos mercados, mas que o brasileiro também tenha uma certa margem de preço adequado? Tem que crescer então o rebanho, mas a gente já não tem um dos maiores rebanhos do mundo? De que Sim. forma equilibrar isso? A gente tem um dos maiores rebanhos do mundo, o segundo maior rebanho comercial do mundo. Acontece que é mercado, né? A gente reage de acordo com a oferta e a demanda. Hoje a demanda por carne no mercado doméstico, ela está enfraquecida por conta da crise que a gente tem passado.
o mercado externo está aquecido, porém ele consome de 20% a 30% do que o Brasil produz de carne bovina. Então, e tem pago muito bem por isso. E aí você coloca também a questão de você ter menos animais sendo abatidos. A oferta diminuiu bastante. Então, menos oferta, menos animais no mercado, menos carne no mercado, demanda aquecida lá fora, existe uma valorização do preço. Não tem muito o que se fazer em relação ao mercado, ele trabalha desse jeito, é assim que funciona, a não ser se preparar, né, sempre, no caso do pecuarista, se preparar com planejamento. Para o consumidor, a gente tem as opções dos cortes do dianteiro, que são cortes que podem ser aproveitados no dia a dia. É claro que o consumo, nesse momento, ele acaba sendo reduzido, porque, de fato, para o nível de renda que o brasileiro tem hoje, é impossível que você tenha um consumo mais constante de carne bovina, porque a gente sabe que é um produto que nesse momento está caro. Mas a gente acredita sim que com o aumento da oferta de animais, esse preço possa se estabilizar ou até mesmo reduzir, para que o consumidor brasileiro consiga ter o acesso... Mas está caminhando para isso? Está caminhando para isso, mas a gente não acredita que isso vá acontecer ainda em 2021. Talvez em 2022, quando o rebanho já vai ter se recomposto, né? Porque a gente está passando por um período onde o pecuarista está retendo esses animais para aumentar seu rebanho. Então, em 2022 é possível que a gente tenha mais animais sendo ofertados, mais carne no mercado e aí uma oferta maior de produto e, por consequência, um valor mais atrativo. Além disso, a gente também espera que a economia passe a reagir e aí a renda do brasileiro passe a aumentar. Aumentando, ele já consegue assimilar, já consegue adquirir uma carne num valor um pouco acima da média, que é o que a gente está observando. Bruno, tem aproximadamente aí uns 2 meses que a Argentina tomou uma postura bem diferenciada, né? Acabou proibindo por 30 dias as exportações da carne bovina justamente para tentar segurar o valor no mercado interno. Parece que o resultado não foi tão satisfatório assim. Qual o parâmetro que a gente tem de medidas que podem ser governamentais para tentar ajudar no equilíbrio da cadeia? Olha, assim, por experiência do que a gente já viu no Brasil e em outros países, toda vez que o Estado ele tenta entrar e decidir ou parametrizar preços, não dá certo, né? Eu sei que é uma situação difícil, a gente entende que muitas vezes a oscilação do preço acaba prejudicando muitas famílias de baixa renda, né? Mas o próprio mercado ele consegue se ajustar. Ele consegue se ajustar e colocar produtos alternativos ou, no caso da carne de boi, você tem a carne de frango, você tem a carne suína e você consegue oferecer produtos alternativos para a comunidade. E lembrando que esses produtos alternativos acabam diminuindo o consumo da carne bovina, que por sua vez acaba entrando em oferta para que o consumo seja reajustado. Então o mercado ele se autorregula. E quando o Estado ele entra para tentar normatizar algum preços de produtos, a gente observa que não dá certo. Foi assim na Argentina, foi assim e é assim na Venezuela e em diversos outros países. Então, embora possa parecer difícil, e realmente é difícil, principalmente para as famílias de baixa renda, a gente sabe que o mercado ele consegue se regular e oferecer produtos alternativos. Então, ok, Bruno, muito obrigada, viu, pelas suas explicações aqui no programa Agro Pantanal. A porteira aqui do programa está sempre aberta, viu? Obrigado pelo convite. Tá certo, gente.